Fala, meus caros. Aqui é o Macaco. Hoje é quinta-feira. Já sabe, né? É dia de TBT. Como bom goleiro que eu sou, hoje nós estaremos no programa um goleiro que foi herói da Batalha dos Aflitos, defendendo um pênalti aos 59 minutos do segundo tempo, salvando o Grêmio e ficar mais um ano na Série B. Quem é ele? Ele, Galato. Galato! Vai, Juba! Segue aí com o bate-papo com o nosso herói gremista aí. E galera, ó, em tempo, hein? Não se esqueçam de dar um like, curtir aqui o canal e se inscrever, certo? Até semana que vem. Abraço a todos! Nossas memórias. Fala galera, TBT de volta. Antes de apresentar meu convidado, dá aquele like, curte, comenta, participa. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o goleiro Galato, um herói da torcida gremista. Boa noite, Galato, tudo bem com você? Boa noite, prazer imenso aí estar conversando contigo, bater esse papo aí. Mara, prazer é todo nosso. Galato, a gente vai voltar aí a falar de uma data especial para você. Novembro de 2005, Batalha dos Aflitos. Mas isso começou bem antes. Me fala um pouco da chegada do Mano Menezes e da importância dele para colocar esse Grêmio no trilho. A gente iniciou em 2005, o Hugo de Leon era o treinador e a gente fez um gauchão ali com jogadores se estruturando. Tínhamos o de goleiro, tinha o Márcio, o Eduardo, eu e mais o Andrei. E o Eduardo saiu, o Márcio saiu, o Andrei saiu e eu joguei na Série B. Mas quando o Mano Menezes chegou, foi no primeiro jogo da Série B lá em Brasília contra o Gama. E a gente perdeu a gente foi desclassificado pelo Fluminense na Copa do Brasil. E do Rio de Janeiro a gente já foi para Brasília e na chegada em Brasília o De Leon não era mais o treinador. E no outro dia, na hora do treinamento, se apresentou o Mano Menezes. E aí foi onde ele começou a história dele no Grêmio, né? Que ele tinha ido do Caxias, pegou um grupo também em formação e quando nós chegamos em Porto Alegre ele já começou a organizar mais, já começou a separar alguns jogadores, dispensar outros. E aí depois a gente ficou um grupo bem unido, cara, no ano de 2005, com a chegada do Patrício, Sandro Goiano, Pereira, Alessandro, Giovânio. Então eram uns caras que vestiram a camisa mesmo, enfrentaram aquela dificuldade de financeira que o Grêmio atravessava, mas a torcida pegou junto, no Estádio Olímpico sempre com bom público, e aonde foi o fator determinante aí para a gente acreditar no nosso potencial, mas ninguém esperava que o último jogo fosse como aquele que aconteceu no acesso. Mas, cara, de lembrar já 15 anos, né? De lembrar de alegria, de momentos históricos aí com os companheiros, não só no último jogo, mas toda aquela caminhada. Eu fiz todos os jogos, participei de todos, fiquei fora dos 3 primeiros, mas depois eu fiz todos os jogos aí para a gente conseguir o acesso. Me fala uma coisa, jogar em Recife nunca foi algo fácil, né? Como foi a noite anterior à decisão? Aquela batalha? Torcida na porta do hotel, buzinaço, foguetório. Dormir deve ter sido difícil essa noite, né? É complicado. Sabe que no quadrangular final, que aquele tempo era diferente, né? Sim. De 4 subia 2. E nós tínhamos o Santa Cruz e o Náutico, né? E no primeiro jogo, o Náutico veio jogar em Porto Alegre e a gente ganhou do Náutico 1-0. E eu não me recordo direito se foi no jogo do Náutico ou no jogo do Santa Cruz em Porto Alegre. Os torcedores se hospedaram no mesmo hotel e soltaram fogos de artifício no corredor, assim, sabe? Então foi... A torcida, ela vinha junto com o time do Grêmio, acompanhava e cobrava e mais apoiava. E lá foi que a gente teve que usar umas estratégias lá. Um jogo anterior contra o Santa Cruz, a gente saiu do hotel de noite, foi para um outro hotel. Disseram que foi bastante foguetório, quem ficou. E no jogo do Náutico, a gente ficou numa cidade, no litoral lá de perto. E no dia do jogo, só que a gente veio a Recife. Mas mesmo assim, tentaram soltar fogos na madrugada. Mas, cara, tudo que fizeram para nos prejudicar, a gente acabou unindo forças dali para conseguir entrar naquele jogo bem concentrado. E chegando ao Estádio dos Aflitos, né, aquele ambiente hostil,
O que o Mano Menezes falou de diferente no vestiário para vocês antes de entrar para essa batalha? Para chegar dos aflitos já foi complicado, né? A gente já não conseguiu entrar com o ônibus no estádio, tivemos que descer no portão de acesso, porque a torcida não queria deixar o ônibus passar, falou que não ia ter jogo. E se quisesse era para descer lá na rua, então a gente desceu e a polícia fez um cordão de isolamento para a gente poder chegar até o vestiário. Aí a gente chegou no vestiário, cara, era um vestiário muito pequeno, bem apertado, tinta, recém tinha um pintado, tinha uma sirene, o banheiro não tinha porta, mal e mal tinha um assento ali do vaso sanitário. O túnelzinho que leva do vestiário para o campo, fizeram um portão e colocaram uma chapa de ferro onde não passava ventilação, não tinha ar, só uma porta. Cara, e o goleiro, né, que no caso era eu e o Groi, né, que éramos os goleiros, a gente não conseguiu aquecer no tempo certo, a gente entrou para aquecer quando o árbitro abriu o portão lá para começar o jogo. E nós tínhamos o seu Verage, né, naquela época, que disse, não, vocês vão aquecer bem tranquilo. E enquanto eu e o Marcelo entrávamos para aquecer, o Náutico já estava posicionado em campo para começar o jogo. E a gente voltou pro vestiário e aí o comando disse, né, que tudo aquilo que eles estavam fazendo não podia deixar nos abater, nos abalar por aquilo, porque a gente vem de um ano difícil, mas era o jogo que ia culminar para nossa subida. Então foi ali os jogadores mais experientes. Eu tinha 21 anos, né, 21 para 22, e os mais experientes tomaram a palavra ali, o Sandro, o Patrício, que tudo que eles fizeram nós íamos tirar força da onde nós não tivéssemos para sair com o resultado positivo. O empate nos servia, né? O empate a gente subia também, mas não como campeão. E depois o jogo foi aqui um jogo bem disputado e contar assim, sem quem não viu, é difícil de acreditar, né? Por causa roteiro de cinema, né? Não só saiu até um filme. Primeiro tempo, um jogo disputado, pouca chance, pênalti pro Náutico. Bruno Carvalho, se não me engano, mandou na trave. O intervalo 0x0. O 0x0 estava bom pro Grêmio naquela hora, Galator? 0x0 a gente subia, né? Um empate, né? Eu me lembro que na véspera, na semana, até mesmo antes de sair aqui de Porto Alegre, torcedores de gente batiam no ombro e diziam, é só não tomar gol, é só não tomar gol. Só não tomar gol que sobe. Responsabilidade toda sua. Mas eu, né, para mim tudo era novo, porque eu nunca tinha vivido uma sensação de disputar uma final como profissional. Eu tinha 22 anos. Aquela pressão parecia que para mim não era para mim, porque eu achava que a pressão tinha que ser para quem era mais experiente, né? O pessoal mais de idade ali, que já tinha mais jogado antes, mas eu sabia que eu tinha minha responsabilidade. E o 0x0 servia. Primeiro tempo, o pênalti que o Bruno Carvalho bateu na trave, e quando ele marcou o primeiro pênalti, ainda não foi aquele meio desesperador, porque nós tínhamos todo o segundo tempo, a gente vinha bem na partida, não era um jogo até bem disputado, mas a gente chegava até a área adversária. Então teve o pênalti, o pessoal se conteve ali, só e ele errou, bateu na trave. Eu fui no lado certo, mas nem perto da bola, ele bateu forte. E a gente foi para o intervalo com aquele pensamento que nós ia resistir, nós ia segurar pelo menos o empate, porque o segundo tempo ia ser de mais pressão, né? O Náutico precisava vencer, então com certeza, eu me lembro no vestiário, eu fiquei fazendo um tratamento na perna, com gelo, com o fisioterapeuta lá para voltar bem. Mas o Mano dizia, né, de cabeça no lugar, bem postado, não arriscar muito, porque no futebol a gente sabe, jogando fora de casa, depois dos 30 minutos não tem mais jogo. A gente tem que se fechar e resistir para que a gente conseguisse sair de lá com a classificação, né? E foi, depois do segundo tempo, deu todo aquele episódio. Galator, agora voltando um pouquinho a 2004, é claro que ninguém cai em um jogo só, mas o que ficou marcado foi que o Grêmio acabou prejudicando muito a sua situação naquele jogo contra o Palmeiras, onde teve um erro absurdo de arbitragem que acabou dando a vitória para o Palmeiras. A hora que o Djalma Beltrani deu aquele pênalti, aquilo não foi nada. O que passou pela cabeça de você que um ano antes estava vivendo a mesma experiência?
Cara, quando ele marcou, eu sempre. Cada jogador tem uma superstição, ou tem uma mania, né? E eu tinha uma mania de dificilmente tomava água no meio do jogo, assim. Sempre quando dava intervalo, uma falta bem longe, assim, um tempo bom parado, então tomava água, que até é errado, né? O cara tinha que estar sempre se hidratando. Mas novo ainda, cheio com algumas manias, achava, se eu não fizer isso, vai dar errado, sabe? Coisas da cabeça. O goleiro é meio fora, assim, na casinha, ele tem que ter umas manias. E quando ele teve um lance, um pouco antes do pênalti, que o cara cruzou a bola, e eu pensando que era um atacante dele, eu dei um tapa na bola e era o nosso jogador. E o cara dominou a bola no peito, e eu peguei e botei o braço, assim, meio que no pescoço dele, assim. Se ele não faz tanto uma firula de se atirar, abrir os braços, de repente ele dava um pênalti ali. Mas foi uma encenação muito forte, assim, que a força do meu braço não era equivalente para ele se atirar para trás, né? E aí o Beltrame deu o contrário, ele deu falta de simulação, beleza. E aí quando o Nunes faz assim um movimento com o braço que ele marca o pênalti, cara, faz um filme, né, de não só de 2004, mas para mim, como era a primeira vez que eu estava jogando titular do gol do Grêmio, né, do arco do Grêmio, eu como gremista, eu disse, cara, o que vai ser em 2006 se nós não subir? Aquele tempo, eu me lembro que a cota da televisão já caía mais da metade. Eu precisava mostrar, disse, mas aí se o Grêmio não vai querer, vai trazer outro goleiro, eu vou cair para reserva, eu não queria isso. Então, em questões de segundos, passa tudo isso, sabe? Não é um tempo que tu pensa, vai acontecer. Não, é muito rápido. E aí eu tomei minha água, e o Chiquinho, que era o nosso treinador de goleiro, ele dizia que o goleiro, ele não se mete em confusão, né? O goleiro, ele tem que estar sereno. E eu só saí da área lá quando o Patrício foi derrubado pela polícia, né? Que a polícia entrou. Foi derrubado, eu saí para ajudar ele, e ali começou todo o tumulto. E aquelas reivindicações, né? Com o árbitro, não foi, tu tá equivocado, tu tá prejudicando o trabalho de um ano todo. E, cara, e aí daqui a pouco invasão de campo, os jornalistas entraram tudo, a polícia entrou, daí daqui a pouco vai saindo, daqui a pouco volta tudo de novo, tumulto. Cara, o filme aí conta bem a história de como foi mesmo aquele jogo lá, porque se passam aí 15 anos e o pessoal lembra bem, né? Quem acompanhou aquele drama lá. 4 expulsos. Passou pela cabeça de vocês abandonar o campo, largar tudo, fazer esse tipo de protesto? E se passou, quem é que segurou vocês? Quem é que falou, não, a gente ainda tem a possibilidade? O Grêmio sempre viaja com um aparato assim da diretoria, né? Presidente, vice-presidente, diretores. E como era a final, obviamente foi bastante diretor, vice-presidente, presidente. E quando deu tumulto, nós tínhamos que foi presidente do Grêmio, nos acompanhou lá o Cacalo, né? Que foi um grande presidente no clube. Ele dizia que não podia bater, tem que sair de campo. E o Paulo Odoni, que era o presidente, falou, sai, vamos sair. Aí a gente, eu só o que me falava eu fazia, né? Não tinha um poder, não, deixa bater. Nunca fui um goleiro também de não, pode bater que eu vou pegar. Não, em nenhum momento eu disse isso, de deixar bater, mas sempre ouvindo as orientações dos mais experientes ali. E aí que o nosso vice-presidente, que era do jurídico, disse, se a gente sair de campo, a gente é desistência de jogo, a gente perde por WO e o Grêmio está na segunda ano que vem. Aí volta pro campo, né? Até que o Mano Menezes falou, não, pai, vai bater. Se a gente perder, a gente vai perder aqui dentro do campo. Mas nós não vamos perder. E toda aquela confusão. Aí um fotógrafo lá chama o Pereira, diz, esse cara que vai bater no canto esquerdo. Aí vem o outro lá, não, mentira, você bate no meio. Então, cara, passou muito dentro daquele campo lá que se pudesse ter gravado, né, que esses episódios ia ficar muito bacana, mas aí deu todo aquele tumulto, o Ademar foi botar a bola, fui até o Ademar e falei assim, cara, boa sorte. E aí ele, não, pra ti também. E aí eu fui de costas, nesse trajeto que eu fui da marca do pênalti até a linha, eu rezei uma Ave Maria, cara, e aí eu olhei pro
pro estádio, assim, rapidamente. Eles estavam, os torcedores do Náutico, tudo de mão dada, assim, sabe? Esperando o gol ali, porque era o segundo pênalti. E aí ele bate e eu defendo. E eu não comemoro. E eu me lembro que o Lucas Leiva vem correndo assim, me abraça. E eu falava pra ele, eu escanteio. Porque eu sabia que tinha mais uns 10, 12 minutos, 15, 4 a menos. Cara, difícil de suportar a pressão. Claro. E aí, eu tive, cara, daí depois que eu vi o Anderson entrando em direção do gol lá e fazendo o gol, daí eu não acreditava, nem eu lá dentro. Eu ficava assim, cara, que é isso? Será que é real, né? Porque 4 a menos. Claro, a atitude do Anderson de ir, de fazer o gol, foi fundamental para a gente conseguir a vitória. Aí depois do gol, logo após ali, o Djalma já terminou a partida. Com certeza, você falou de vários jogadores importantes aí, o Patrício, que veio do 15, onde trabalhou com o Mano, o Sandro Goiano, mas a trinca, você, o Lucas e o Anderson, pratas da casa, foram fundamentais nesse jogo e com certeza marcaram seu nome na história. Me fala como era o clima no vestiário? É verdade que o zagueirão Domingos, com aquela força, aquela fortaleza, chorava como criança na hora que você chegou no vestiário? Rapaz, olha, eu até brinco, né, que uns amigos aqui, onde eu moro, que são gremistas, conheci depois daquele jogo, mulheres, esposas de pessoas, de homens na rua que às vezes me encontram e falam assim, olha, ele não chorou, o meu marido não chorou nem quando a filha dele nasceu. Agora, ele deu aquele pênalti, ele parecia uma criança. Então, cara, eu falei assim, eu falo, né, digo sempre, eu queria poder escrever um livro só da história, né, dos torcedores, que é muito bacana. Cada um tem um relato que eu gosto de ouvir, sabe? Eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo, eu quebrei cadeira, eu quebrei mesa, a televisão, eu chorava. E o Domingos, ele foi expulso, né? Ele foi expulso. E aí até é engraçado os caras contando, né, que quando entramos no vestiário, eles entraram no vestiário, que começaram a gritar, o Galato pegou, ele chorando, o Pelarde, que era o nosso diretor, os diretores também que foram, ninguém, cara, o vestiário um choro de alegria de quase todo mundo. Então, hoje, 15 anos já, né, que se passou, a gente pode contar com calma, e eu ainda me lembro bem, né, parece para mim que foi o ano passado, porque toda vez que eu encontro um gremista que reconhece aí de todo esse jogo, é sempre me dá aquele agradecimento, né, por aquele jogo. Com certeza. Para mim, eu não sou gremista, eu sou fluminense, mas eu lembro desse jogo como se fosse hoje, assistindo, e eu indignado, porque aquilo lá era um roubo, e também me emocionei, mas esse para mim é um dos maiores jogos da história do futebol. É um dos jogos mais emocionantes da história do futebol. E para o gremista também. O Grêmio foi campeão mundial, ganhou 3 Libertadores, ganhou o Brasileiro. Mas se perguntar para 10 gremistas, no mínimo 6, 7 vão falar. O jogo mais importante foi a Batalha dos Aflitos. E apesar do grupo todo ter sido responsável, fica muito marcado você e o Anderson. E como é para você ser responsável aí pelo dia mais feliz da vida de vários gremistas? Fico feliz, né, cara? Orgulhoso por fazer. Eu tinha um sonho quando criança, né? Eu me lembro que meu pai me levava no Estádio Olímpico e eu criei cedo para ver aquele gramado verde brilhando lá, bonito, e sonhava assim, cara, um dia eu quero jogar aqui, um dia eu quero jogar aqui. E eu entrei no Grêmio com 13, 14 anos e aquela época a gente podia fazer as preliminares, né? O jogo do profissional era 9h30, a gente jogava 7h30 da noite. Então a torcida já começava a chegar no estádio, a gente começava já a se preparar mesmo para o profissional do Grêmio. E como criança, meu sonho era vestir a camisa do Grêmio uma vez só, né? Eu quero ter uma foto com o time principal ali, nem que fosse um amistoso, mas eu tinha que ser o goleiro titular do Grêmio naquele dia. E, cara, Deus foi tão bom comigo, além de ser titular, me deu esse título. E tempos atrás fizeram uma enquete, qual foi a defesa mais marcante da história, né? O Grêmio, 117 anos de história, qual foi a defesa mais importante, né? Fizeram os gols, as faltas, e a defesa mais importante foi eleita a minha, né? Então,
esse reconhecimento do torcedor. Eu não tenho as mãos na calçada da fama, não tenho entrada VIP no Grêmio, não tem nada, mas eu, como gremista de coração, quando eu vou na arena, me sinto muito bem recebido por todos os torcedores. E o que mais me orgulha não é se eu consegui alguma aquisição financeira, mas esse reconhecimento torcedor para mim vale muito mais do que qualquer coisa. É isso que eu ia te falar, pode não ter a mão na calçada da fama, mas tem o nome gravado no coração da torcida gremista. Galato, muito obrigado aí pela sua participação, por relembrar aí uma grande história, uma história emocionante que virou filme, que, poxa, toda vez que passa não tem como não parar e assistir e se emocionar, mesmo sabendo de cor o que vai acontecer, não tem como não se emocionar. Acredito que todo mundo tenha gostado desse bate-papo. Valeu, querido. Eu que agradeço o convite, falar um pouco, né, da batalha, né, da minha trajetória no Grêmio. Sempre importante falar dessa história, porque ali a gente, além da superação, mostra que a gente nunca pode aí desistir dos nossos objetivos, e com certeza Deus vai sempre nos abençoar. Obrigado aí pelo convite. Maravilha, eu que agradeço. Galera, TBT volta semana que vem. Obrigado. Nossas memórias.